está aqui também com a gente, Bruno. Deixa eu colocar aqui na tela o comentário do Bruno, que é bem interessante também. A gente pode falar um pouquinho em cima do comentário dele, né? Ele fala o seguinte: penso que Missão Impossível nasce dentro de um cinema autoral, como o De Palma. John Woo é convidado por ter também um cinema muito autoral de ação, mas depois dessa adoção de franquia se consolida. E aí ele continua falando que os filmes se tornam apanhados de grandes sequências de ação. E aí, nisso, Eupídio, os filmes se tornam, aliás, o Missão Impossível ganha mais a cara de franquia, né? Até porque vai até o 8º, mas tem muito cinema de ação que se torna franquia e que vai caindo, né? É o caso de Missão Impossível, na tua opinião? Não, eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que a Missão Impossível ele nasce dentro dessa proposta que o Bruno acabou de fazer, e realmente eu acredito que é um experimento. O Brian De Palma é um diretor especialista em suspense, especialista em um cinema mais de efeito maneirista, né? De câmeras inclinadas, de uma importância do espaço físico dentro da ação, uma pegada Hitchcockiana, né? Brian De Palma, durante anos, foi considerado o sucessor do Alfred Hitchcock. Então, quando o Brian De Palma assume Missão Impossível, a proposta é: você vai pegar aquilo que tem no seriado de TV e vai trazer para a tela grande. Vai ter um over, né? Porque obviamente você pode construir cenas bem mais abrangentes, pode se trabalhar com todos os movimentos de câmera, todos os enquadramentos que na televisão dificilmente teriam esse mesmo efeito, né? Mas que na tela grande do cinema tem isso. E, obviamente, o Brian De Palma está ali porque ele é um dos autores da nova Hollywood, né? A experiência do Brian De Palma é uma experiência extremamente bem sucedida. Até hoje, o Missão Impossível 1 é o filme mais rentável da franquia. Ele custou 80 milhões de dólares, ele rendeu 457 milhões, ele rendeu 5,72 vezes o valor de custo. Nenhum outro filme de Missão Impossível chegou nesse percentual. Em termos de bilheteria bruta, você teve isso. Mas, ao mesmo tempo que a bilheteria bruta aumentou, você também teve o aumento do custo do orçamento do filme. Então, o Brian De Palma ele entrega um produto muito bem acabado ao Tom Cruise. Só que o Tom Cruise não quer repetir isso. Então, ele vai procurar um outro diretor. Quem era o cara que se falava de cinema de ação nos anos 2000? É o John Woo, que veio para os Estados Unidos justamente para trazer aquela expertise de Hong Kong para a produção americana. E aí ele vai fazer os seus filmes. A gente sabe, tem filmes que nós, pelo menos nós três aqui, gostamos muito, né? A Outra Face, A Última Ameaça, O Grande, O Alvo, né? Talvez o melhor filme do Jean-Claude Van Damme para muitas pessoas. Mas aí no Missão Impossível ele já quebra. Porque se o Brian De Palma tinha trabalhado com a equipe, para John Woo a equipe não importa. O que importa é o personagem do Ethan Hunt. O J.J. Abrams vem. Por que o J.J. Abrams vem? Por causa do trabalho que ele fez na televisão. Lost havia se tornado um sucesso e trouxe o J.J. Abrams por quê? Porque é um cara que sabia fazer algo autoral, mas ao mesmo tempo atendia às exigências, porque ele tinha essa experiência da TV, onde você pode ser o showrunner, mas você sabe que tudo depende muito do financiamento que você recebe. Que aí tem um outro efeito. O grande lance do Missão Impossível do Abrams é o que o Cid falou e que você falou. É o melhor vilão da trama. Não tem consideração, né? O ator incorpora muito bem o personagem e ele faz isso de uma forma muito boa, muito boa. Aí eu acredito, você já teve uma experiência de um herdeiro da nova Hollywood, você já teve uma experiência de um especialista em ação asiática, ação oriental. Você acabou de ter uma experiência de alguém que tenta construir e apertar essa receita, valorizando, além do Ethan, né, além da equipe, esse personagem que é muito fraco nos outros filmes. Né? O segundo, então, tem um vilão absolutamente esquecível. O primeiro tem um vilão importante por causa de quem é o vilão, né? E pelo personagem que ele interpreta. Né? No quarto, você já vem com a ideia de que nós temos que tentar aprimorar a ação. Como é que a gente aprimora a ação? Trazendo um diretor de animação, que é o Brad Bird, que havia acabado de fazer Os Incríveis. Então, quer dizer, os 4 primeiros filmes são experiências
que vão ter o seu grau de sucesso e de fracasso. A partir daí, começa a parceria com o Macari. O Macari é muito importante, porque o Macari é um cara de roteiro. O Macari ganhou o Oscar de melhor roteiro original para Os Suspeitos, aquele filme do Brian De Palma, que muita gente lembra como um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos. O Macari escreveu 16 roteiros, 9 roteiros são para o Tom Cruise. Dos 9 roteiros para o Tom Cruise, 4 são de Missão Impossível. Então, ele vem inclusive, para consertar o roteiro do quarto filme. Ele vem para fazer um script doctor, né? Tentar consertar para que esse roteiro funcione melhor. E, a partir daí, ele e o Tom Cruise têm essa sintonia, essa sinergia, essa parceria. Os Missão Impossível, que são dirigidos pelo Macari, também são escritos por ele. Ele entra, realmente, no momento em que a parceria do Tom Cruise, enquanto produtor, com a Paula Wagner, que tinha sido a produtora dos 3 primeiros Impossíveis, dos 3 primeiros filmes, acaba. Então, ele torna-se o grande produtor e o Macari entra como se fosse um elemento dessa equipe. E isso vai ficando muito mais claro na medida que ele vai construindo essa mitologia. O grande lance da Missão Impossível, da parceria da dupla, né, os filmes em que tem o Cruise e o Macari juntos, é a ideia da mitologia que a Cid acabou de falar. Então, nesse sentido, é uma franquia, como eu já disse antes, muito respeitável. Eu posso te dizer que eu estou igual a vocês. Tem filmes que eu acho assim extraordinários. E no ranking nós vamos falar isso, né? Mas eu volto a dizer, não existe um filme de Missão Impossível que você vai poder chegar e falar assim, esse filme é absolutamente descartável. Não existe isso. É muito mais do que a gente pode dizer de 007 e várias outras franquias que existem por aí. Só uma correção rápida, Eupídio, é que o Suspeitos é de Bryan Singer, não é isso? Isso, Bryan Singer, eu falei o nome errado? Bryan Singer. Falou, acho que Brian De Palma, não foi isso? Nossa, confundi os Brian. Mas tá aí, Bryan Singer é escrito por Christopher McQuarrie e tem vários outros filmes. O próprio Top Gun Maverick é escrito por ele também, né? Eu acho que você falou aí também.